Olá, plugados! Hoje nós vamos conversar sobre a dengue, que só neste ano já foram registrados mais de 555 mil casos em todo o Brasil. E Minas Gerais é o estado com o maior número de casos prováveis, com mais de 192 mil. E muitos plugados nos procuraram para tirar diversas dúvidas sobre o assunto. E para esclarecer todas as perguntas, trouxemos a infectologista doutora Ana Carolina Gomes Pereira. Olá, doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Plugado na Saúde. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui para esclarecer a dúvida, dos plugados aí sobre um assunto tão relevante. É muito relevante, a gente estava até conversando que em tão pouco tempo o número crescente de casos, que foi só neste ano, janeiro para fevereiro, que está muito alto, Sim, e se a gente não cuidar, ele só vai aumentando cada vez mais. Então já passou da hora da gente estar tendo essa conversa. Não é? E vamos esclarecer, quais são as diferenças entre dengue, chikungunya, zika vírus? Então, essa é uma dúvida muito comum. Essas três doenças, elas pertencem a uma classe de doença que chama arbovirose. Elas têm sintomas muito semelhantes, então dificulta a gente saber exatamente qual que está acometendo. Mas o que a gente vê de principal diferença é que a dengue ela dá muita dor no corpo, mais do que as outras. A chikungunya geralmente ela dá mais dor articular e inchaço nas juntas, e a zika ela geralmente é menos sintomática, mas a gente só consegue ter a certeza fazendo um exame específico. Ah, entendi. E voltando assim, sobre a dengue, existe tipos diferentes de dengue, tipo 1, 2, 3? Sim, a gente tem 4 tipos de dengue, são 4 sorotipos. Eu falo como se fosse raça de cachorro. Tudo é dengue, tudo é vírus da dengue, mas a gente tem 4 tipos diferentes, circulantes no Brasil. E poderia falar um pouquinho desses 4 tipos? Não tem muita diferença assim, de sintoma, a gente não sabe porquê, mas em cada ano um determinado tipo prevalece sobre o outro e acaba circulando mais. Esse não faz diferença para o tratamento, nem para o prognóstico qual tipo que é. Então a gente não faz geralmente o diagnóstico do tipo de vírus que está acometendo. Isso não muda o curso da doença. Geralmente esses acompanhamentos eles são feitos só para epidemiologia e estudo mesmo. Aqui em Minas Gerais eles são realizados principalmente no FUNET, para saber qual tipo de circulante no estado. Você falou dos tipos e tudo mais, a gente consegue... quantas vezes a pessoa pode pegar, ela se torna imune, acontece isso? Então, como são 4 sorotipos, 4 sorotipos mesmo do vírus, a pessoa pode pegar a dengue até 4 vezes. Quando ela pega, por exemplo, a dengue tipo 1, ela fica imune para o tipo 1, mas ela fica suscetível para 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Então, a pessoa pode adquirir dengue até 4 vezes. E depois disso, acontece alguma coisa mais grave ou não pega mais? Existe um mito de que quando você pega dengue pela segunda vez, você já vai ter a dengue hemorrágica. Não é assim que funciona. Quando é a primeira infecção, já pode acontecer de evoluir para um caso mais grave e chegar num quadro que hoje a gente fala de choque da dengue, que era a febre hemorrágica antes. Mas quando a pessoa já teve uma vez e ela tem uma segunda ou uma terceira vez, a chance de ser um quadro mais grave é maior. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas vai ter um quadro leve. Entendi. E quais são os tipos, você tocou no assunto sobre os 3 tipos, da zika, chikungunya e dengue, quais são os tipos de exames que são realizados para descobrir cada tipo? Então, falando especificamente da dengue, que é o que a gente está vivendo mais agora, a gente tem basicamente 2 tipos de exame. A gente tem um exame que chama NS1, ele é um exame que a gente chama de antígeno. Ele é um pedaço, ele detecta um pedaço do vírus. E esse exame, ele é bom para ele ser realizado até o 5º dia de doença. A partir do 6º dia, ele já perde muito, então a gente já não usa ele mais. A gente usa o 2º tipo de exame, que é a sorologia, que são
anticorpos. A partir do 6º dia, nosso corpo já produziu um anticorpo anti-dengue. E aí a gente procura ele. Para zika e para chikungunya, a gente usa os anticorpos. Mas é possível usar o PCR, igual a gente fez lá no Covid, que é procurar o material genético do vírus. Mas devido ao custo mais elevado dessa técnica, ela não é usada no dia a dia. O que a gente usa mais realmente é a sorologia. Doutora, a senhora falou sobre a questão do tempo para poder se fazer o exame. Nesse processo, como é que funciona a picada do mosquito? Ele me picaria hoje, amanhã eu já estaria com sintomas? Como é que é? Então, primeira coisa de tudo é que nem todo mosquito transmite. A gente tem tipo específico no Brasil. O que transmite a dengue são os Aedes aegypti. Existem alguns outros subespécies, mas que é bem menos frequente. Então, isso é uma coisa. Segundo, nem todo Aedes ele é contaminado com vírus. Então, o vírus é uma coisa e o mosquito é outra. O mosquito nasce e aí ele tem que picar alguém que tem o vírus para ele se contaminar e a partir daí ele poder contaminar outra pessoa. E a partir do momento que esse mosquito que já tem o vírus da dengue, ele pica, pode demorar de 2 até 7 dias para começar o sintoma, mas a média geralmente são 4 dias. Ah, entendi. E você chegou a falar da picada que transmite, ele tem que picar uma pessoa para poder pegar o vírus e transportar para outra. O outro também pode fazer isso, transmitir o outro, tipo, peguei e piquei não, né? O pernilongo normal, o comum, mais comum. Não, o pernilongo comum ele não transmite o vírus da dengue. Tem várias espécies, mas a mais comum é o Aedes, que é aquele da perninha riscadinha de preto e branco que a gente vê aí nas fotos. Ah, entendi. E muita gente perguntou também se transmite uma pessoa abraçando, tendo contato com a outra pessoa. Não, ele não transmite assim. A gente precisa do mosquito picar. Ele não tem essa transmissão que a gente chama de pessoa a pessoa. Mesmo bebendo no mesmo copo, mesmo beijando na mesma boca, mesmo abraçando, não transmite. Ele transmite só através da picada do mosquito. Por isso que é tão importante a gente combater os criadores. Outra coisa que eu queria saber, é possível ter dengue, chikungunya ou 2 tipos de dengue ao mesmo tempo? Então, teoricamente sim, mas na prática é uma coisa rara, né? Porque o mosquito ele tem que te picar e picar com outro tipo de vírus durante um intervalo que você tá com a doença. Então, assim, teoricamente pode, mas na prática a gente não vê muito não. Ah, não. Porque eu já ouvi falar assim, pessoas têm um Porque na verdade a gente nem testa, né? Os testes eles são feitos mais com objetivo de pesquisa mesmo. Então, é claro, eu não sei falar como que tá isso agora, mas existem pesquisadores que fazem essas perguntas e aí eles coletam, né, assim, da população geral e mandam para o laboratório específico, igual eu tô falando em Minas Gerais, é o da FUNED, e aí eles vão fazer para ver se isso está acontecendo ou não. Mas na prática é bem improvável que isso aconteça. Entendi. Uma coisa que vem me preocupando muito, que é a questão de muitos blogueiros, veio até uma questão até da minha própria mãe, que ela mostrou uma solução caseira para poder passar no corpo, para poder eliminar a dengue, para não pegar dengue. O que você tem a dizer sobre isso? Então, isso tem sido uma dificuldade muito grande para nós profissionais de saúde, porque além de a gente estar na linha de frente, né, contra o mosquito, contra o vírus, ajudando a população, tratando, a gente ainda tem que ter esse olhar de vigiar a informação que está circulando. Essas informações elas não são verdadeiras sobre o repelente. O que repele o mosquito são os repelentes que são recomendados pela Anvisa. A gente tem 3 tipos no Brasil, o IR3535, o DEET e a icaridina. Essas 3 substâncias, elas são repelentes para
o Aedes. E tem que prestar atenção que cada uma delas vem numa formulação e tem um tempo de duração no corpo. Então, algumas duram até 10 horas, outras duram 3 horas, né? Principalmente as que têm uma concentração menor para criança ou para idoso. Então, além de usar repelente, a gente tem que prestar atenção que não é uma vez, tem que repassar. Outra coisa, mistura milagrosa de evitar de pegar o vírus ou de curar o vírus não existe. Isso nenhum estudo demonstrou, nem mistura caseira e nem remédio específico. Mas as caseiras principalmente, não tem problema nenhum tomar chá, tomar suco de inhame, qualquer líquido é bom. O que a gente diminui, a gente sabe que diminui o risco de evoluir para uma doença complicada é a ingestão de líquido. Então, soro caseiro, seja suco, pode ser o suco de inhame, não tem problema, mas ele não vai curar. Ele vai, através da ingestão de líquido, reduzir a chance de evoluir para um quadro grave. Ok, isso mesmo, gente. Hidratar, importante ouvir a doutora. Após a pessoa ter tido dengue, assim, tem algum tipo de acompanhamento que a pessoa faz depois, exame médico, alguma coisa específica, né? Então, na maioria dos casos não precisa, porque a dengue ela tem uma característica muito específica. A pessoa, né, ela adquire através da picada do mosquito, adquire o vírus, depois de uns dias. A maioria das pessoas, grande maioria, vai ser assintomática, então vai ter a dengue e não vai nem ficar sabendo. Alguns vão ter quadro leve, né? E outras pessoas vão desenvolver o quadro grave. As pessoas que vão desenvolver o quadro grave, elas podem, os sintomas eles podem variar de duração. Tem gente que dura 3, 4 dias, tem gente que dura 7, tem gente que dura 14. E agora a gente tem visto pessoas com sintomas durando 30 dias, às vezes até mais. E tem começado, tem sido descrito cada vez mais comum sintomas que podem durar meses. Sintomas como depressão, como dor de cabeça, como dor nas juntas. E aí, nesses casos, sim, vale a pena procurar o médico depois e acompanhar. O que eu estava falando dos exames é porque a dengue tem uma característica que quando a febre começa a baixar, é quando a plaqueta cai. Que aí é quando o bicho pega, quando a gente tem que ficar mais de olho. E aí ela vai caindo, né? A gente tem os protocolos de acompanhamento da plaqueta, mas a característica muito interessante dela é que começou a subir plaqueta, acabou. Subiu, ela não cai mais. Lógico, pelo vírus eu tô falando. Pode acontecer de ter uma outra infecção, uma outra complicação, ok. Mas a característica da dengue é, caiu plaqueta, a gente está acompanhando, a plaqueta começou a subir, a gente fica tranquilo. E os exames de segmento vai depender de como que foi a evolução da pessoa. Se é uma pessoa jovem, que não tem nenhum problema de saúde, por mais que ela tenha tido uma plaqueta baixa, mas ela está sentindo bem, ela está devagarzinho conseguindo recuperar, voltar para as atividades dela, super tranquilo. Se é uma pessoa que já teve um infarto, já teve um AVC, já é uma pessoa que já tem uma saúde um pouco mais comprometida, ela tem que ter um acompanhamento médico mais próximo. E isso vai do bom senso, vai da relação do médico com o paciente e vai também da disponibilidade, porque infelizmente quando a gente está no meio de um surto, igual está acontecendo agora, fica mais difícil ter acesso. Então, se você não tem um problema de saúde, se você está evoluindo bem, se você está dando conta de tomar líquido, né, você está ali com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, mas não tem sangramento, né, não precisa ficar indo no médico todo dia, porque isso sobrecarrega também. E às vezes uma pessoa que precisa não consegue ter acesso. Entendi, verdade. E deixa eu te perguntar, você falou dessas questões, ela traz alguma sequela para a pessoa, se a pessoa não cuidar, não tratar, acompanhar? Então, aí já vai ser no caso de complicação. A chance maior de complicar é, igual eu falei, pessoas que já têm uma saúde mais debilitada. Então, vamos pensar, uma pessoa que já teve um AVC, que tem uma diabetes, uma pressão alta e um rim que já não é lá dos melhores. Aí, a chance dessa pessoa complicar se ela pegar a dengue é muito maior do que uma pessoa de lá 40 anos que só tem uma pressão alta e faz atividade física, por exemplo. Então, isso é uma coisa. E a pessoa que complica, a gente tem visto, mas não é exclusivo, é de chance. A gente tem visto pessoas de 20 anos, 30 anos, às vezes até criança de 14 anos, chegando com quadro grave.
E aí essa pessoa, né, o que é o quadro grave? Ou um sangramento, ou uma presença, ela pode dar uma hepatite, né? Então, assim, é uma das possibilidades. Pode dar líquido no pulmão, líquido no coração. E aí, quanto mais grave for o caso, maior a chance de ter uma sequela ou até de ser um tempo mais longo de recuperação, em relação a uma pessoa que teve um quadro leve, por exemplo. Ah, entendi. E se tratando de gestante, conversar um pouquinho sobre gestante. Então, a gestante, ela tem que ficar ainda mais atenta, porque gravidez não é doença, a gente sabe disso, mas ela produz uma série de mudanças no corpo da mulher. E a gestação, ela por si só, já abaixa um pouco a imunidade da mulher. O grande risco da dengue na gestante é o que é em todo mundo, é abaixar a plaqueta. Só que na gestante, se ela tem um sangramento, né, o feto, o neném, ele está dentro de um espaço que é todo acolchoado de sangue. Então, se a mulher perde plaqueta e ela tem um sangramento, o risco dela perder esse feto, de ter um parto prematuro, ou de ter um sangramento de placenta, é muito maior. Então, e o que a gente fala, não é desesperar, é usar o repelente. Né? Antigamente o repelente era muito caro, era difícil de acesso. Hoje em dia a gente tem repelente com preço acessível e lembrar que não é passar uma vez ao dia, é passar várias vezes. Igual protetor solar. Igual protetor solar. E a ordem falando isso? É protetor e depois ele? Protetor primeiro, repelente depois. Quanto tempo depois do protetor? O ideal é que seja uns 30 minutos. Mas no dia a dia a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse tempo. Então, acorda, passa o protetor, toma seu café e passa o repelente antes de sair de casa. Ah, legal. Obrigada pela dica. E como que o vírus, principalmente chikungunya, a gente escuta falar, né, sobre como que ele traz sequelas para o feto, se não tiver. O que trouxe mais sequela para o feto, na verdade, foi a Zika, que deu aqueles casos de microcefalia, se eu não me engano, em 2015. O vírus da dengue, a gente não tem relato dele causar má formação fetal. Então, assim, por causa do vírus, o neném ter alguma malformação, problema no coraçãozinho, isso a gente não tem. Pelo menos, assim, uma coisa que tenha sido publicada até o momento. Mas o risco é o parto prematuro, pela perda de plaqueta, pela queda da plaqueta decorrente da doença mesmo. Ah, entendi. Não, obrigada. E poderia nos explicar um pouco sobre a vacina para a gente finalizar esse programa assim com um toque de esperança, né? Além de dar um toque nas pessoas também sobre as condições, né? As vacinas, elas estão sendo desenvolvidas muito mais rápido agora, graças a Deus, e graças ao Covid, que acabou, né, trazendo a oportunidade de avançar muito nesse sentido das vacinas. A vacina que a gente tem disponível hoje em dia e que está sendo mais falada é a Qdenga. Ela é uma vacina, ela é feita através, a gente fala de vírus vivo atenuado. Como que é? Tudo em laboratório, as pessoas pegam o vírus, né, os cientistas conseguiram desenvolver uma maneira de pegar o vírus e deixar ele fraquinho, mas ele está vivo. Então, por isso ela não pode ser distribuída aleatoriamente para qualquer pessoa. As pessoas saudáveis, dentro da faixa etária que é recomendada pelo fabricante ou pela Anvisa aqui no Brasil, elas podem tomar, não precisa ter medo da vacina. Mas se é uma pessoa, por exemplo, que faz uma quimioterapia, se é uma criança mais nova ou um idoso de 90 e tantos anos, tem que procurar um médico dele, que vai conhecer, ver como que é a saúde e ver qual que é o benefício da vacina e a chance de acontecer alguma coisa ruim. A gente tem uma vacina agora que é a Biomanguinhos, que é o pessoal da Fiocruz. Eles já vão começar a fase de teste em humanos e a gente tem essa esperança de que essa vacina vai sair rápido também para a gente conseguir imunizar a maioria da população. E sobre a dengue que eu comecei a falar e não terminei, eles escolheram no Brasil a faixa etária de 10 a 14 anos para administrar a vacina. Por quê? Ela é uma vacina que, apesar da gente já ter tecnologia, a gente não consegue produzir ela em larga escala num período de tempo muito pequeno. Então, como que eles determinam qual população que eles vão administrar a vacina?
pelo risco, pelos estudos, pelo acompanhamento. Eles sabem que essa faixa de 10 a 14 anos foi a faixa que teve maior risco de ter hospitalização e de ter evolução para doença grave. Então, diante disso, as pessoas responsáveis fizeram uma junta e decidiram dar a vacina para esse grupo que está, nesse momento, com maior risco de doença grave. Entendi. E é uma vacina que terá que ser reaplicada anualmente? Não, essa vacina especificamente, ela é aplicada uma vez e 90 dias após a primeira dose você faz a segunda dose. E aí são 2 doses na vida, até o momento não reaplica de novo. Sobre outras vacinas, cada uma tem uma característica, a gente ainda não sabe como que vai ser, mas não é a mesma coisa de um vírus da influenza, né, da gripe ou Covid, que todo ano a gente vai ficar reaplicando. Ela aplica uma vez e fica imune. Entendi. O esquema com uma vez, o esquema completo, né? Que são 2 no caso. Muito obrigada por ter vindo aqui tirar as nossas dúvidas, as dúvidas dos plugados. Agradeço mais uma vez. Você quer deixar o seu contato para o pessoal te procurar? Então, é sempre um prazer estar aqui. O meu contato, se a pessoa quiser me perguntar alguma coisa diretamente, pode ser através do Instagram, @doutorAnaGomper, é difícil mesmo, aí tá escrito em algum lugar. E eu estou atendendo aqui na Unimed, segundas, e em outros lugares que tá lá no meu Instagram. Ok, muito obrigada. A gente vai deixar anotado e aparecer no vídeo, tá, gente? Para vocês que queiram fazer mais perguntas, pode fazer através aqui do nosso canal, ou se quiser fazer mais privado, pode através do nosso e-mail comunicacal, sem o cedilha, sem o tio, @unimedinconfidentes.coop.br. Curta, compartilhe aí o nosso programa e estamos aí à sua disposição. Muito obrigada e até o próximo plugado.